Só 2 latinhas. Consigo dirigir de boa. Não ia atropelar ninguém. Bebi só um pouquinho. Quando parado em uma blitz, após ingerir bebida alcoólica, o condutor pode até ter suas desculpas. Mas a lei é clara: tolerância zero com álcool e direção. Deu 0,34, tá? Pega a habilitação do senhor, por gentileza. Em 2021, cerca de 1.000 condutores foram presos por embriaguez ao volante nas operações da Lei Seca em Mato Grosso. Uma média de quase 3 pessoas por dia. Prisão, multa, apreensão do veículo, suspensão do direito de dirigir. As punições para condutores embriagados têm se tornado cada vez mais severas. Mas a conduta de beber e dirigir ainda é comum. Talvez seja uma conduta sua ou de alguém que você conheça. E é sobre esse assunto que vamos falar no episódio de hoje. Eu sou Tânia Halber e este é o Vozes do MPMT. O trânsito não perdoa erros. Se você vai conduzir seu veículo trafegando em locais inapropriados, como na contramão, sobre calçadas e canteiros divisores de pista, ou usando aparelho celular, ou com os reflexos diminuídos por cansaço ou uso de substâncias que interferem na sua capacidade de dirigir, infelizmente, será questão de tempo para você se tornar mais uma estatística negativa no trânsito. Em época de pandemia, fica a dica: no trânsito, a vacina é a sua atitude. O alerta é do delegado Christian Alessandro Cabral, titular da Delegacia de Delitos de Trânsito da Polícia Judiciária Civil. Segundo ele, entre as condutas mais comuns, causadoras de acidentes e mortes no trânsito, estão o excesso de velocidade, a falta de habilitação e a direção sob efeito de álcool e outras substâncias. Longe de ser uma atividade relativamente simples, o ato de dirigir é uma tarefa complexa. O condutor recebe informações continuamente, analisa-as e identifica situações de risco e toma decisões. A velocidade, a habilidade para dirigir e o álcool têm grande impacto nesse processo, interferindo tanto na fração de tempo necessária para a identificação das situações de risco, quanto na tomada da decisão e na execução das manobras acertadas. O movimento Maio Amarelo foi criado em 2014 com a proposta de chamar a atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O acidente, quando não mata, produz um número infindável de órfãos, mutilados e inválidos. Nos últimos anos, a lei avançou e trouxe punições mais severas aos condutores que cometem infrações e crimes na direção. A tolerância zero para quem dirigir sob efeito de álcool é uma delas. Conversamos com a promotora de justiça Sazenazzi Soares Rocha Dalfenbach para entender sobre estas mudanças. Melhoramos o apanhado de provas através de outros elementos que não sejam somente o técnico, através do etilômetro, mas também através de outros elementos com regulamentações do CONTRAN, assim como também foram observados maiores rigores criminais com relação aos crimes de lesão corporal grave e homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o condutor está sob influência de bebida alcoólica. As penas ficaram maiores, assim como o regime de pena passa a ser o de reclusão, de forma que a lei quis estabelecer maiores regras para a específica proteção à vida no trânsito. A promotora explica que nos casos em que o condutor tem a presença de álcool detectada pelo teste de etilômetro, ou até mesmo quando ele se nega em realizar o procedimento, mas é constatada alteração na capacidade psicomotora, ele responde um processo judicial, com consequências cíveis
e criminais. Há uma infinidade de consequências que, para a pessoa que tem ali o seu nome inserido no sistema de justiça, geram para a sua vida pessoal. Então, para além da responsabilização da pena, existem consequências civis importantíssimas nas questões envolvendo os crimes de trânsito. Quando a lei permite, o Ministério Público oferece como alternativa um acordo de prestação pecuniária, em que a pena é revertida em prestação de serviços ou pagamento de algum valor, que é revertido para o aparelhamento das forças envolvidas nas ações de enfrentamento à violência no trânsito. Sopra, força. Falamos agora com a coordenadora do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Major Monalisa Furlan Toledo, sobre as ações que são desenvolvidas em Mato Grosso. E Mato Grosso tem tido uma representatividade bastante positiva em nível nacional com relação à forma de atuação, ao enfrentamento a essas questões de violência no trânsito. No ambiente do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública, nós temos instalado a Câmara Temática de Trânsito, que atua aí com as instituições de segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil, o DETRAN, as unidades municipais aí de fiscalização de trânsito, a exemplo aí da Guarda Municipal de Várzea Grande, a CEMOB em Cuiabá, e conta com a parceria fundamental, o apoio do Ministério Público com relação às ações, o planejamento dessas ações de enfrentamento à violência no trânsito. Temos também intensificado as operações Lei Seca, que é uma ação de fiscalização, mas também não deixa de ter um caráter preventivo, Porque o objetivo principal é tirar de circulação naquele momento, mas, acima de tudo, conscientizar os condutores, que não é interessante essa combinação do álcool e direção, O álcool e a direção no trânsito é uma das maiores causas de mortes, de acidentes fatais em todo o Brasil. Em 2021, foram cerca de 400 operações em todo o estado. Paralelamente, são realizadas ações de conscientização, como a campanha Motorista da Rodada em estabelecimentos comerciais. A gente faz uma brincadeira ali com aquelas pessoas que estão frequentando os bares e restaurantes e oferece o etilômetro para que sejam submetidas a esse teste, para que saibam qual o teor alcoólico que seria aferido no caso de acabar sendo fiscalizado em uma operação após a ingestão dessa bebida alcoólica. Neste caso, o teste é apenas uma brincadeira, mas no trânsito, a tolerância é zero e não há mais desculpas. Muito comum se ouvir, inclusive em salas de audiência, que se eu beber pouco, eu não estarei com a minha capacidade psicomotora alterada. Esse senso de direção sobre a influência de bebida alcoólica pode ter um reflexo para a vida de uma pessoa que saiu para se divertir e que pode voltar para sua residência ou sem a própria vida ou tirando a vida de terceiros. Então, essa responsabilidade de entender que o veículo automotor é um instrumento importante, por vezes um instrumento de trabalho, de locomoção, também, pela sua característica, quando utilizado inadequadamente, pode virar uma arma nas mãos daquele que está conduzindo sem a responsabilidade devida. Vozes do MPMT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site www.mpmt.mp.br. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de rádio e TV, Liuli Hirano, sob supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Fáber Cardoso. A coordenação é da jornalista Clênia Goretti. Obrigada e até o próximo episódio.